Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Descobrindo Deus dentro de você. Boa tarde. Através da minha meditação, inesperadamente, um título surgiu em minha mente: O útero do silêncio. O útero do silêncio. E foi como se estivesse mergulhando num tremendo silêncio dentro de mim mesmo. Um silêncio grande, redondo, profundo. E compreendi que foi de dentro desse silêncio, de dentro desse útero do silêncio, que toda a criação surgiu, que toda a criação foi formada. Não havia o homem, mas havia o universo. A terra, pedras, árvores, rios, correntezas, sementes, céus, sóis, luas, plantas. Tudo isso existia como um imenso universo não expresso, mas entrando em expressão de dentro desse imenso útero, de dentro dessa imensa e penetrante onda de quietude, de absoluto silêncio, de absoluta serenidade. Essa onda se move como um ritmo, e esse ritmo não apenas forma toda a criação, mas também a sustenta. Sustenta cada coisa em seu devido lugar e em perfeito funcionamento. E olhando para esse imenso globo chamado Terra, você pode observar que existe neve e gelo no norte e calor no sul. Flores de uma espécie, árvores de uma certa espécie no norte e de outras no sul. E esse ritmo, o ritmo que está fluindo de dentro do silêncio, mantém e sustenta toda a criação lindamente, perfeitamente, tudo em sua devida ordem. Então, eventualmente, o homem aparece na face da terra, também mantido por esse ritmo que flui dentro de sua consciência. E é o fluir desse ritmo que mantém a atividade do corpo, dos órgãos e de suas funções. Todas as coisas parecem ser suscetíveis a esse ritmo. E todo esse ritmo está fluindo de dentro desse útero e tomando forma, graça, beleza, ordem, paz. E o relacionamento entre todas essas formas criadas é completamente harmonioso. Poderíamos usar a palavra amor ou amável, mas não existe essa coisa de amor ou amável como definimos humanamente. Existe apenas uma paz natural, um estado de contentamento, um estado de plenitude. E essa onda de paz e contentamento é o ritmo do universo. Quando acontece qualquer coisa errada em nossa experiência, acontece porque estamos fora de sintonia com o universo. Estamos fora desse ritmo. Agora você pode observar como a palmeira balança com o soprar da brisa e quase se torna uma com ela, como acompanha seu movimento. E então você pode imaginar o que aconteceria se ela tentasse resistir à brisa, resistir à tempestade. Se tentasse permanecer rígida, ela simplesmente seria quebrada. E assim o homem é quebrado no momento em que se move para fora do ritmo, fora do fluir desse ritmo, dessa onda que eu trouxe, a manifestação, a expressão.
O homem perde a conexão com a vida quando está fora de harmonia com o universo. Esse ritmo, essa onda que emana da fonte, mantém toda a criação em harmonia, dentro da lei divina e dentro de uma perfeita ordem. Entretanto, quando nos movemos no sentido contrário, quando nos movemos de nossa própria forma, de acordo com nossa própria vontade, na direção que nós mesmos determinamos, nos colocamos fora do fluir desse ritmo. E assim, nos encontramos em oposição a ele, ou estamos tentando resistir a ele, permanecendo retos, rígidos, inflexíveis. Todo senso de discórdia e desarmonia que acontece em nossa experiência é uma evidência de que estamos desalinhados ou que não estamos sintonizados com o ritmo do universo. E a discórdia e a desarmonia persistirá em nossa experiência até que voltemos a nos sintonizar espiritualmente com esse ritmo. Talvez ainda não seja possível lhes explicar, nesse momento, por que e como podemos sair de sintonia. Todavia, precisamos reconhecer que, como raça humana, não estamos debaixo da lei de Deus, nem podemos estar. Não estamos sendo governados pelo ritmo do espírito, pela quietude do silêncio. Estamos sendo engolidos pela turbulência do mundo. E isso, provavelmente, porque insistimos em nos preocupar, insistimos em fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Queremos as coisas da nossa forma, uma família estritamente nossa, organizada e estruturada da forma que queremos. Em lugar de deixar que tudo flua, em lugar de estarmos em unidade com todo o universo. Sim, provavelmente, pode ser que possamos voltar parcialmente ao ritmo do universo por reconhecer que existe somente uma família e que todos somos da mesma família, da família de Deus. O reconhecimento da paternidade de Deus nos une a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as religiões, de toda cor, de todo credo. Essa pode ser uma forma de restabelecer a harmonia com o ritmo do universo. E uma outra forma que vejo me é mostrada através da sabedoria do dízimo. Não entenda erradamente. O antigo ensinamento do dízimo não significa que, se você doar parte de sua receita, deve esperar alguma bênção. Não. Não podemos entrar num acordo, numa negociação de troca com Deus, onde eu oferto 10% e Ele me dá 90%. Entretanto, devemos compreender dizimar no sentido de reconhecer nosso relacionamento, não apenas com aqueles do nosso sangue, da nossa família, mas reconhecer nosso relacionamento com toda a raça humana. Assim, nessa unidade, nos colocamos no ritmo desse relacionamento universal e sentimos o desejo de prover para outros além de nós mesmos. Isso prova que não estou reconhecendo esse relacionamento apenas intelectualmente, mas estou vivendo no ritmo dele.
Estou em harmonia com o ritmo do universo quando reconheço meu relacionamento com a raça humana e então dou um passo muito importante. Tomo uma atitude de prover para outras pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte de minha própria família, ou de minha religião, ou de minha nacionalidade. Para restabelecermos esse relacionamento, para nos colocarmos em sintonia com esse ritmo original, se torna necessário que tenhamos uma atitude, não simplesmente um reconhecimento intelectual. Esse reconhecimento intelectual precisa ser seguido de uma ação. Isso é, precisa haver um compromisso, um verdadeiro compromisso com o nosso próximo. Se declaro que somos todos da família de Deus, e então continuo a viver somente para a minha própria família ou para os membros de minha religião ou minha nação, estou literalmente contradizendo a mim mesmo e criando atrito entre o que penso e o que faço. Então, minha condição está pior do que o daquela pessoa que é ignorante sobre esse relacionamento universal. Porém, uma vez que reconheço esse relacionamento universal, através de um ato de comprometimento, através de uma atitude prática, devo entrar nesse ritmo, nessa harmonia original. Então, o restabelecimento dessa unidade com todos os seres acontece quando eu tenho um verdadeiro comprometimento também com o bem-estar daqueles que não fazem parte da minha família, ou da minha comunidade, ou da minha nação, ou da minha igreja. Dessa mesma forma, se reconheço Cristo em mim, se simplesmente o reconheço e não tomo nenhuma atitude, crio um atrito dentro do meu próprio ser que é muito pior do que se nunca tivesse reconhecido que o Cristo vive em mim. Porque, uma vez que tomei conhecimento dele, preciso agora demonstrá-lo e assim precisa haver um ato de comprometimento no qual eu vivo como Cristo, ou melhor, deixo Cristo viver em mim e reconheço o Cristo no outro. E para ter uma compreensão disso, vamos tomar o exemplo de Gautama Buda e Jesus Cristo e reconhecer a natureza da vida que eles viveram. Não que devamos ter uma vida igual a deles. Isso naturalmente nunca poderá acontecer. Cada um de nós, como indivíduo, se desenvolve individualmente e, portanto, diferentemente. Mas, pelo menos, poderemos ver o que significa aceitar que o Cristo vive em nós e então começar a fazer alguma coisa ao menor dos nossos irmãos. Alguma coisa, mesmo que seja pequena, para o menor dos nossos irmãos. Tomamos essa atitude porque expandimos a esfera e a profundidade de nossa visão, o que nos permitiu reconhecer o Cristo em nosso irmão. Isso é um outro ato de comprometimento, porque não apenas preciso reconhecer o Cristo em mim, mas nesse momento preciso também reconhecer o Cristo em você. E nesse reconhecimento, preciso agora agir em relação a você como se fosse o Cristo. E da mesma forma que deveria baixar minha cabeça na presença do Mestre numa demonstração de reverência, baixo minha cabeça em reverência à presença do Cristo em todos que encontro.
Aqueles que têm viajado aos países orientais compreenderão isso, porque nesses países as pessoas cumprimentam umas às outras, inclinando a cabeça, ou juntando as mãos e inclinando a cabeça, num reconhecimento da natureza búdica, da natureza do Cristo naqueles que encontram. Então, é necessário que exista esse ato de comprometimento de ver o Cristo também no outro. Muito frequentemente, os estudantes se questionam se o professor está consciente do grau de desenvolvimento espiritual de seus alunos ou da falta desse desenvolvimento. Todavia, é tão impossível esconder do professor o grau de desenvolvimento espiritual de seus alunos, como seria impossível esconder do próprio Deus. Porque existe um sinal que pode ser perfeitamente observado. E esse sinal é o grau de comprometimento em ver o Cristo no outro. No momento em que testemunhamos esse sinal de comprometimento, o professor sabe que o estudante deu um passo além, alcançou um ponto em seu desenvolvimento espiritual que o leva além de sua humanidade. Mas isso não acontece antes que esse ato de comprometimento seja observado de uma forma ou de outra. Isso não tem que ser observado fisicamente. O professor pode estar a milhares de milhas do estudante e saber quando o ato de comprometimento acontecer. E isso nos leva a uma parte importante do desenvolvimento do caminho infinito. Não é difícil convencer uma pessoa que ela pode se livrar do erro. Porém, o simples ato de se livrar do erro não a reconecta a Deus, porque precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na realidade, não haveria nenhuma necessidade de prisões se as pessoas pudessem entender que precisam amar ao próximo como a si mesmas e que ninguém pode escapar de punição alguma, porque o juiz está mais perto do que a própria respiração. O juiz é sua própria consciência. E essa consciência não age como as pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam que Deus está sentado, registrando as boas e as más ações e medindo umas e outras. Mas isso não é verdade. Deus age como a lei da matemática. Por exemplo, uma vez que você multiplique 2 vezes 2 e encontre o resultado 4, 3 vezes 3 e encontre 9, tudo está certo dentro do reino da matemática. Ninguém está sendo recompensado, nem a matemática, nem os números. Simplesmente tudo está bem como o desdobramento normal, natural das leis da matemática. Na ciência, temos o exemplo de H2O como a composição básica da água. E essa composição é sempre a mesma. Sempre que você tem H2O, você tem água. E isso não é uma recompensa de Deus. Isso é o normal, natural ritmo da divina ordem da ciência. Por outro lado, se multiplicar 2 vezes 2 e encontrar 5, você não terá nenhuma punição. Você simplesmente terá quebrado o ritmo da matemática. Agora, ninguém está sendo punido, os números não estão sendo punidos, a matemática não está sendo punida, simplesmente obterá o resultado errôneo por estar quebrando o ritmo da matemática. Da mesma forma, na ciência, se você colocar a composição H3O, jamais obterá água.
não resulta em água. Entretanto, ninguém está sendo punido. Você não obtém água porque o ritmo simplesmente foi quebrado. E assim acontece toda vez que violamos a lei espiritual. E a violamos a cada vez que não reconhecemos Deus como onipotente, onisciente e onipresente. A violamos cada vez que não amamos nosso próximo como a nós mesmos. Lembre-se de que esses são os dois únicos comprometimentos espirituais que existem. Esse é o ritmo do universo. Isso é o ritmo do inteiro universo, incluindo o homem. E não existe nenhuma outra forma de violar o ritmo, exceto através da aceitação de dois poderes, o bem e o mal, em lugar de aceitar a onipotência do Espírito. Você viola o ritmo do universo quando aceita uma mente que não seja a mente de Deus. Isso quebra o ritmo. Isso nos separa da harmonia do universo. Ninguém quebra o ritmo por você. Se você conhecer essa verdade e alguém tentar levantar uma arma contra você, ela destruirá a si mesma. Porque desde que esteja em obediência, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, conhecendo-o como o único poder, como a única presença, como a única inteligência, e amando a seu próximo como a si mesmo, reconhecendo Cristo em você, reconhecendo Cristo em seu irmão, e então agindo a partir desse amor, nenhuma arma levantada contra você pode prosperar. Por outro lado, no momento em que violamos esses mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a lei foi quebrada. E então, qualquer que seja a discórdia ou desarmonia que surja, fomos nós mesmos que a criamos e a criamos por violar os únicos dois mandamentos que existem no reino espiritual. E você pode perguntar, e roubar, e adulterar, e assim por diante. Mas não vê que se estiver honrando o seu próximo, vendo nele o Cristo, será impossível roubar ou cometer adultério? Será impossível porque esses comportamentos não estão debaixo da lei espiritual de amar seu próximo como a si mesmo. E assim é que existe um ritmo, e esse ritmo do universo faz de cada um de nós um indivíduo. Um indivíduo completamente governado e preenchido pelo Espírito de Deus. E quando estamos em harmonia com esse ritmo, todas as coisas são providas para nós, de acordo com as nossas necessidades, em particular, a cada momento. Dessa forma, nunca podemos ser invejosos ou ciumentos, porque, estando em harmonia com o ritmo do universo, nosso próprio bem chega até nós. Foi isso que nos foi ensinado por Thoreau em sua poesia. Porém, as pessoas não a compreenderam e passaram a acreditar que tudo o que precisavam fazer era se sentarem e esperar que sua própria vontade fosse realizada. Bem, elas têm esperado por 1000 anos e isso jamais aconteceu. Thoreau estava falando a partir do espírito. Quando você está no ritmo do espírito, não de acordo com sua própria vontade, quando está alinhado com o ritmo do espírito, seu próprio bem virá a você
e não será necessário procurá-lo. Eu fico simplesmente aqui ao lado da correnteza e minha própria concha chega a mim. Estamos vivendo nesse ritmo quando estamos na correnteza do Espírito, alinhados com a vontade do Supremo Pai, em obediência às leis de Deus, no reconhecimento de que esse infinito eu, essa infinita consciência, é o único poder, a única presença, a única sabedoria. E amando nosso próximo como a nós mesmos, fazendo ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Vamos observar esses exemplos. H2O é água. 2 vezes 2 sempre é 4. Existe uma ordem, existe uma lei que precisa ser observada. Se quebrarmos a lei, não obteremos o resultado correto. Dessa mesma forma, quando quebramos a lei de Deus, ficamos sujeitos à lei do karma. Ou como Jesus nos ensinou, aquilo que você semear, isso também ceifará. Observe que quando plantamos fora do ritmo do universo, o que significa fora da obediência aos 2 mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso cria a lei kármica. E não temos como fugir dela, nem mesmo que se passem 10 gerações. Porém, a lei kármica pode ser posta de lado a qualquer momento, no qual você retorne ao ritmo do universo por obedecer aos 2 mandamentos, por colocar a si mesmo em alinhamento com esses 2 mandamentos. E isso fazemos em silêncio. Não fazemos através de palavras ou discursos. Em silêncio, você reconhece que o eu no centro do seu ser é Deus. O eu que está mais perto de você do que sua própria respiração. E esse eu, no centro do seu ser, é onisciente. Sabe todas as coisas. Portanto, se estou buscando sabedoria, devo buscá-la dentro de mim mesmo, sentando-me em silêncio e deixando que a sabedoria divina se revele a mim. Se preciso de força, a recebo por me sentar em silêncio e deixar esse eu, que está mais perto de mim do que minha própria respiração, se derramar sobre mim. Recebo a harmonia de toda a natureza. Recebo o suprimento de qualquer que seja a necessidade do momento ao me sentar em silêncio e reconhecer a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, mais perto de mim do que minha própria respiração. O eu dentro do meu próprio ser. Eu vim para que tenhas vida. Portanto, sentamo-nos em silêncio para que esse eu nos dê vida eterna, nos revele ou reflita a vida eterna. Esse é o caminho. Esse é o caminho de restaurar a harmonia com o ritmo do universo. Mas essa harmonia só será restaurada por um ato de comprometimento. A minha realização do Cristo deve ser acompanhada de um ato de comprometimento. Eu não posso separar o amar a Deus sobre todas as coisas de amar ao meu próximo como a mim mesmo
como se fossem dois mandamentos separados. Eles não são dois mandamentos separados. São duas partes de um mesmo mandamento. Porque se eu amar a Deus, se eu reconhecer Deus, mas não amar a meu próximo como a mim mesmo, essa fórmula não funciona. Ela está incompleta. Preciso reconhecer o fluir desse ritmo de dentro do silêncio no qual mergulho e que é o útero de toda a criação e de onde toda a criação flui. O silêncio que eu alcanço dentro de mim é o útero. E de dentro desse silêncio, dentro de mim, flui toda a criação necessária à minha experiência individual. Naturalmente, quando mergulho nesse silêncio, o sentimento de amor ao meu próximo como a mim mesmo surge rapidamente. Porém, precisa haver uma ação, precisa haver um ato de comprometimento. O que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. E o que não fizeres ao menor dos meus irmãos, não o fizestes a ti mesmo, não o fizestes a mim. Trapaceamos a nós mesmos quando não fazemos o bem ao nosso próximo, porque nós somos o nosso próximo. Se pensa que seu próximo é diferente de você, está enganando a si mesmo. Se você está limitando o seu próximo aos seus parentes, aos seus compatriotas, às pessoas de sua igreja, você está enganando a si mesmo. Porque é somente quando você faz ao outro que você faz a si mesmo. Esse ritmo não inclui apenas os Estados Unidos da América ou a Grã-Bretanha, separados e à parte do resto do mundo. Esse ritmo do universo abraça o mundo inteiro. Essa é a razão pela qual a comida cresce igualmente em toda parte da Terra, se a raça humana permitir. Porque nesses lugares em que não está crescendo, é porque estamos interferindo em seu crescimento por violar o ritmo do universo. Nos harmonizamos com o ritmo do universo através do reconhecimento do eu interior como Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Porém, juntamente com esse reconhecimento, precisa haver um ato de comprometimento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Um ato de comprometimento, dedicação e devoção a esse princípio. Não às pessoas, mas a esse princípio de que todos somos um. Não faz diferença se os russos são beneficiados, ou os chineses, ou os cubanos. O que deve nos preocupar é o nosso ato de comprometimento para com aqueles que não fazem parte do círculo de nossa família ou nação, ou aliados ou amigos. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa mensagem? De dentro do útero do silêncio, de dentro de minha consciência. À medida em que me sinto em quietude, serenidade e paz, de dentro desse silêncio flui toda a criação. Flui, por exemplo, essa mensagem em sua forma criada. Portanto, a consciência do indivíduo é a fonte da verdade, vida, amor. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E assim, cada um de vocês precisa compreender
que sua consciência individual é a fonte. O silêncio no qual você entra é o útero, e de dentro desse silêncio, de dentro de sua consciência, através do silêncio, surgirá a mensagem, a palavra de que precisa. Porque você deve viver da palavra, não apenas de pão. E à medida em que recebe a palavra fluindo de dentro de sua consciência, através do silêncio, e então realiza um ato de comprometimento que o liga a ela, que o relaciona com ela, que o identifica com ela, então você saiu do mundo, da mentalidade do mundo, dos problemas do mundo e se tornou separado. E você descobrirá que seu mundo é uma emanação de seu estado de consciência. Quanto mais alto o seu estado de consciência se eleva em relação à obediência aos 2 mandamentos, mais alegre, pacífico, harmonioso se torna o mundo criado. Porque o mundo criado é uma criação de sua consciência. Se você puder ver ou sentir que, por trás de sua cabeça, lá dentro, essa grande, imensa consciência está projetando a si mesma e que, se não interferir com suas preocupações e racionalizações, essa consciência fluirá em infinitas formas e variedades, não haverá limitação alguma em seu universo. Não haverá limitação alguma na harmonia de sua vida. É somente quando nós, de alguma forma, nos colocamos no caminho desse fluir infinito, com nosso sentido limitado, nosso sentido pessoal, do eu, meu, minha, que nosso universo se torna limitado. Agora, você pode até acreditar que está seguindo essa forma infinita de vida por ler os livros ou ouvir as mensagens. Porém, lhe digo que não está, até que tenha feito esse ato de comprometimento. Você pode acreditar que está debaixo da lei de Deus, e eu lhe digo que não está até que tenha se colocado debaixo dela através de um ato de comprometimento. Você pode acreditar que a graça de Deus vai tomar conta de você, e lhe digo que não vai, até que tenha chegado a um ponto de comprometimento. Quando você se compromete com os 2 grandes mandamentos, pelo seu reconhecimento deles, pela sua compreensão deles, pela sua adoção deles como uma forma de vida, e realiza esse ato de comprometimento, então você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, que não vive de pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, você não vive pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Assim, você não vive por se preocupar com o que haverá de comer ou de beber, ou como se vestirá, mas pela graça de Deus. Agora, você pode compreender a importância da meditação. Uma meditação que não é simplesmente parar os pensamentos. Não é um amortecimento da consciência. Não é uma fuga do mundo. Porém, uma meditação na qual você penetra numa escuridão e no silêncio tão grande que pode olhar através dele e ver totalmente a consciência divina e infinita dentro de você, pronta para sussurrar ao seu ouvido interior. Enquanto isso, você diz: fala, Senhor, teu servo ouve.
e pode quase sentir essa imensa consciência, essa consciência infinita pressionando, pressionando, querendo se manifestar através de sua consciência, como sua consciência, como a palavra, como a tranquila e pequena voz silenciosa, repetindo sucessivamente: Eu vim para que tenha vida. Eu vim para que tenha vida. Não se preocupe com a sua vida. Eu vim. Então você diz: Ah, essa é a razão pela qual tenho um maná escondido. Essa é a razão pela qual tenho comida que o mundo não conhece. Porque tenho esse eu. E das profundezas dessa serenidade interior, dessa serena escuridão, desse útero interior, desse silêncio, lá está o eu sussurrando. Esteja tranquilo e saiba que eu, no centro do seu ser, sou Deus. Esse é o maná escondido. Essa é a comida que o mundo não conhece e preciso mantê-la sagrada e secreta, partilhando-a somente quando aqueles que vêm a mim estão prontos. E lembrem-se, aprendemos ultimamente que a videira não consome suas próprias uvas. Não pense nem por um momento que irá se voltar para esse ritmo do espírito simplesmente para ter sua vida transformada, para ser saudável, rico e sábio, porque não há provisão alguma no reino espiritual para sua vida separada da vida das outras pessoas. À medida que se volta para dentro, a palavra de Deus flui através de você para esse mundo. Você certamente estará sendo cuidado. Deus realmente provém tudo para nós. Todavia, essa não é a razão pela qual estamos aqui em meditação. A razão pela qual estamos aqui em meditação é para que o reino de Deus seja estabelecido na terra como é no céu. Deus proíba que eu queira o reino dos céus na terra só para mim. Isso seria como as pessoas que inventaram os abrigos contra bombas. O resto do mundo vai explodir, mas elas estarão salvas e serão as únicas pessoas que restarão na face da terra. Nós não meditamos para que eu possa encontrar minha paz, mas para que, ao encontrar minha paz, através de minha paz, ela possa fluir para o mundo. Essa paz precisa fluir para as outras pessoas. Jesus Cristo não recebeu sua iluminação para ficar isolado do resto do mundo, para que lhe cantassem hinos e o louvassem tocando harpas e continuassem na mesma escravidão. Moisés não recebeu a iluminação para que se tornasse um rei glorioso, mas para ir diretamente ao povo hebreu, para sofrer com seu povo e o conduzir à liberdade. Gautama Buda não recebeu a iluminação para ficar isolado no topo de uma montanha, para ser adorado, para as pessoas se ajoelharem aos seus pés, mas para andar por toda a Índia, realizando cura como Ramais e ensinando a seus discípulos. A nenhum homem a iluminação é concedida unicamente para seu próprio bem. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Ainda assim, existem milhares e milhares de pessoas buscando a iluminação, acreditando que quando a receberem serão saudáveis, ricos e sábios para sempre. Tudo isso para elas mesmas. Não, não. Não tenham tal tipo de ilusão.
Se está buscando a iluminação, você a receberá, desde que não esteja sonhando com ela como uma forma de ficar isolado, como uma forma de ser beneficiado exclusivamente. Você fica separado da ilusão do mundo, mas continua nele para libertar os outros. A iluminação fará de você um servo. As outras pessoas poderão lhe chamar de mestre, mas em seu coração você estará sorrindo de que lhe chamem de mestre, porque você sabe que é um servo, sabe que foi chamado para servir. Todo o resto do mundo parece ser seu mestre. Cada circunstância, cada pessoa que aparece em sua vida tem algo a lhe ensinar. Não, iluminação não traz títulos de nobreza, ou hobbies, ou uma vida de paz só para você, a parte da vida das outras pessoas. Ela traz uma vida de dedicação e devoção. Quando o mestre disse aos discípulos para deixarem suas redes, ele estava pedindo um sinal de comprometimento para que pudessem receber a iluminação com o propósito de se tornarem pescadores de homens. Quando Saulo de Tarsus recebeu a iluminação, lemos a história de sua vida como Paulo e tomamos conhecimento de todos os sofrimentos que suportou, das prisões, da fome, de tudo o que suportou para levar a mensagem do Mestre à raça humana. Examine as vidas de todos os místicos e veja como foram incompreendidos e quantas vezes foram presos. Iluminação traz um preço. Deixar o mundo, deixar pai, mãe e irmãos, se for necessário, pelo amor de mim. Porque esteja certo de que se houver iluminação, tem que haver um ato de comprometimento, e esse ato de comprometimento é com o mundo inteiro, não simplesmente com uma parte ou com uma comunidade. Não é como ser um curador metafísico e passar 3 horas por dia e 3 dias por semana no escritório. Para receber a iluminação, precisa haver dedicação. Isso significa um ato de comprometimento com o mundo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não revela a si mesmo superficialmente ou para propósitos egoísticos, ou para aqueles que pensam que podem usar Deus. Esteja certo da pureza do seu coração ao decidir trilhar esse caminho. Existem aqueles que compreendem a natureza dos 12 mandamentos como constituindo o ritmo do universo. E, em obediência a esses 2 mandamentos, se colocam em sintonia com esse ritmo do universo e permitem que ele flua de dentro do silêncio que alcançam dentro de si mesmos. Em serenidade e confiança está a minha força. Aquietai-vos e sabei que eu, no centro do seu ser, sou Deus. Esteja quieto e deixe o ritmo fluir de dentro do silêncio que se estabelece dentro do seu próprio ser e, através de um ato de comprometimento, se harmonize com todas as pessoas desse mundo. Dentre todos os puritanos que vieram da Inglaterra e da Holanda para as colônias, a história não registra o nome de sequer um deles, porque no meio deles não havia um sequer dedicado a Deus, ao homem e à verdade. Eles estavam dedicados tão somente
a seus interesses egoísticos e, por isso, dentro do inteiro movimento dos peregrinos, nenhum nome ficou registrado na história. Eu sei que para o nome de um indivíduo sobreviver, esse indivíduo precisa estar em alinhamento com o Espírito de Deus, que é o Espírito de toda a humanidade, de todo homem, de toda mulher, de toda criança, em toda parte. E ninguém pode ser deixado de fora. Agora, você sabe que existe um espírito no homem e precisamos nos alinhar com esse espírito. Só assim poderemos receber os frutos. Receberemos os frutos à medida em que alcançarmos esse estado de consciência que nos permite realizar um ato de comprometimento. Quer seja deixar nossas redes ou vender tudo o que temos para adquirir essa pérola, ou deixar pai e mãe, seja o que for, precisa haver um ato de comprometimento que nos una a Deus e a todos os homens. Muito obrigada.